Olá, eu sou a Atena, do Sage DV Software Jurídico, e hoje nós damos continuidade, então, à nossa quinzena de webinars Como Vencer os Desafios da Advocacia 4.0 em 2020, realizado em parceria com o Peticiona Mais e o Convex Legal Analytics. Se você tem interesse em conhecer mais dessas ferramentas, basta acessar os links abaixo da tela de vídeo. Já que estamos falando de tecnologia, então, ferramentas da internet, principalmente ferramentas envolvendo a advocacia, nós convidamos hoje o advogado José Vitor Lopes e Silva para falar um pouco sobre produção de provas na advocacia e na sociedade de informação. Prazer, José Vitor. Nós já podemos Prazer. conversar um pouquinho aqui sobre o que você vai abordar hoje, então, no webinar. Mas eu queria que você se apresentasse um pouco para o pessoal, para eles entenderem, então, o que você faz e como você chegou a todo esse conhecimento sobre produção de provas na advocacia. Bem, eu advogo há 13 anos aqui em Florianópolis, trabalho com tecnologia, marketing e comunicação desde os primeiros anos da advocacia e sempre gostei, me interessei em saber como a internet funciona, como as comunicações do ambiente virtual funcionam. E aí, nesse tempo de profissão, eu comecei a investigar, a mexer, a fuçar um pouquinho, né? Inclusive, recentemente aprendi a programar, até um ponto que eu vou trazer para vocês aqui, mas vai ficar um pouquinho para o final. Trabalhando com advocacia contenciosa, hoje eu estou mais no consultivo, eu descobri assim que é possível a gente fazer prova de forma segura para processos que envolvam dados digitais e isso está muito acessível ao advogado. Basta a gente saber o que olhar, né, onde mexer no nosso próprio navegador, coletar provas úteis, por exemplo, para sites, redes sociais, publicidades na internet também. Então, vamos mostrar um pouquinho, contar além dentro dessa história, né, como que a gente poderia trabalhar esse meio de prova. E eu trouxe aqui alguns slides para a gente falar um pouco de um tema que está muito em voga, que é o fake news, Sim. né, que vai certamente permear as comunicações do próximo ano, especialmente pelas eleições. A gente pode abordar um pouquinho isso antes de já cair na prática e mexer. Sim, então, lembrando assim, eu acho que a sociedade ela está passando por uma transformação. Há alguns anos a gente já vê os impactos da tecnologia aí, tanto é que fake news foi um tema em debate em 2018, um tema em debate em 2019, certamente será um tema em debate em 2020. Nós temos aí também a edição de leis, tem a LGPD entrando em vigor, terminando o prazo, né, de adequação à LGPD, tem a GDPR aí na Europa, e a gente percebe, assim, que o direito ele está tendo que se adaptar a essa nova sociedade e a própria advocacia também no seu modo de operação. Os advogados precisam, então, saber como trabalhar, né, com a prova, saber como aplicar também a programação dentro da advocacia. Eu acho que isso vai ser o mais interessante, então, desse debate, saber como utilizar também na prática da advocacia essa tecnologia. E desde o início do sistema de processo eletrônico no judiciário, a nossa grande dificuldade era lidar com o número de partes. Então, começou com as ações do Fundo de Garantia, depois a gente teve muito recentemente as questões do Serasa, do Score, enfim. E tínhamos ali ações com 40, 50 pessoas no polo ativo, a dificuldade de manejar tanta informação, só que de um mesmo interesse, de um mesmo objeto, né, o mesmo fato jurídico. Agora, com a gente tendo assim um acirramento das relações na internet e tendo que tratar um volume maior de informações para poder investigar uma autoria, determinar quem fez as ações, enfim, né, remover conteúdos, a gente precisa manejar um número muito grande de informações para um fato simples de um único cliente, de uma única parte. Então a gente precisa, e para isso que a gente está aqui, colaborar um pouco com os colegas advogados para aprender, compartilhar esse nosso conhecimento para a gente poder aprender a mexer com esse tipo de informação. O que eu vou falar aqui, né, que a gente vai mostrar, é de um fato isolado, não isolado, mas que pode ser repetido, tanto para um dado quanto para diversos dados. Né? Acho que a gente pode começar então com a apresentação. Vamos lá? Vou botar aqui. Então, a apresentação que eu trago para vocês aqui é sobre fake news. Né? A gente tem que conhecer os desafios do conteúdo na web. Então, temos aqui tipos diferentes de fake news, quais são os desafios de meio de prova, a identificação de autoria, a forma de fazer a prova e como a gente pode obter a remoção. O que nós vamos nos focar aqui é falar sobre a identificação. Então, quais os tipos de fake news, por exemplo, e como que a gente pode identificar a autoria de uma página que divulgou um fato falso
né? Como que a gente pode provar a audiência dessa página para trazer um bom elemento, forte elemento de prova no processo, mostrando que houve uma repercussão na sociedade, né? E houve um reflexo certo no patrimônio moral da pessoa afetada. E a gente pode, inclusive, provar quanto de receita uma página aferiu com aquela notícia falsa. A gente vai conseguir chegar nesses pontos. Então, das classificações de fake news, das possíveis classificações de fake news, eu concordo muito com o trabalho da Claire, que fez aqui 7 tipos de fake news. A gente pode ler rapidamente aqui entre sátira, falsa conexão, conteúdo enganoso, conteúdo impostor, manipulação, conteúdo fabricado. Eu acrescentaria aqui um 8º, que é o deepfake, que é aquela técnica de a gente construir um vídeo ou uma imagem colocando o rosto, né, impondo ações a pessoas que não as praticaram. Então, provar fake news é complicado, porque você pode, por exemplo, colocar aqui as atrizes de Hollywood em sites de conteúdo adulto, como se elas tivessem contracenado naquele contexto, quando de fato nunca estiveram lá. Então, provar o fake news requer muito conhecimento técnico para você, digamos assim, desmontar aquele vídeo e identificar o que é falso e o que é verdadeiro. Mas já na internet isso é muito mais fácil. Se você está diante de uma página, você pode entender como a regulamentação da internet afeta aquela página, tanto para identificar quanto para remover esse conteúdo, né? De tal sorte que é muito difícil você não conseguir atingir um objetivo útil, que é ou a identificação ou a remoção. Um dos dois, possivelmente, você vai conseguir. Sobre a regulação da internet, eu recomendo muito a leitura do trabalho do professor Lessing. O livro dele está aqui, Code V2.cc, está acessível na internet, pode baixar de graça, ele franqueia o acesso à obra, já está na sua segunda versão. O que o Lessing fala? Ele diz que para um fato que ocorra na internet, você tem pelo menos 4 formas de regulamentar ele e de chegar até esse conteúdo. Então, se a gente tiver uma postagem num site, nós podemos determinar que, por lei, esse conteúdo não possa existir ou que o seu proprietário, né, o autor, tenha que remover e se identificar. Se a lei não funcionar, a gente pode utilizar, por exemplo, normas sociais, em que você não deva fazer. Então, a gente convence socialmente as pessoas a não fazer isso. Caso isso não funcione, eu quero tirar esse site ou fazer com que ele seja desativado, eu posso utilizar, por exemplo, regras de mercado, em que a gente pode proibir uma transação de cartão de crédito para pagar o conteúdo, ou pelo menos para pagar a mídia que está incentivando aquele site a estar no ar. Isso acontece muito nos Estados Unidos com conteúdo de jogo. Você não consegue, dentro do território americano, usando conexões americanas e cartões de crédito americanos, acessar sites de aposta e apostar. Porque você tem leis proibindo, você tem normas sociais coibindo, as operadoras de cartão de crédito não podem transacionar apostas. E aí a gente chega no outro ponto que você nem acessa o site, porque se os outros 3 falharem, você pode bloquear o acesso, que é o que aconteceu com o YouTube, com o WhatsApp, com o WordPress no Brasil. Esse 4º ponto ele é muito severo, porque, por exemplo, quando você tem um YouTube, você tem diversos vídeos hospedados no mesmo endereço. Ao bloquear um, você bloqueia todos. Então, é uma medida extrema que pode ser lançada, contudo, a gente tem que ter gradações. Você pode ir atrás da empresa, fazer com que ela remova o conteúdo, o juiz pode, né, numa liminar, impor uma penalidade de multa para que isso se cumpra, e se realmente não for cumprir, a depender da urgência, da sensibilidade do conteúdo, sim, eu, minha modesta opinião, entendo que é justificável. Né? Uma pergunta. Ali, voltando na questão da fake news, você tinha falado que cada tipo de fake news, ela configuraria uma informação a ser coletada pela pessoa que deseja provar, no caso, pelos advogados ali. Então, você acha, assim, que é necessário haver esse processo antes, até pelo próprio advogado, de identificação do tipo de fake news, para então haver a coleta de provas? Sim. Vamos voltar nesse slide aqui. Por exemplo, a gente tem um tipo de fake news que é o conteúdo impostor. Quando você tem uma fonte genuína, vamos pegar aqui um site, por exemplo, a Folha de São Paulo, e alguém cria, como já fizeram, a Falha de São Paulo. E aí você tem lá a grafia praticamente idêntica, todo o layout do site, para induzir a pessoa a acreditar que está na Folha, mas está na Falha, por exemplo. Brincando um pouquinho com os nomes aqui.
Então, esse tipo de conteúdo engana as pessoas mais, digamos assim, ou menos instruídas ou mais desatentas, por bem dizer. E do fake news a gente ainda tem um efeito social, Sim. que é quando, por exemplo, eu vou lá e faço uma postagem no Facebook, coloco uma notícia e você, ao olhar que eu postei, confia no meu crivo, no meu filtro, não lê, olha só o título e a imagem, comenta, curte ou compartilha, ou seja, interagem com a notícia de tal forma que essa notícia vai ser veiculada na sua timeline e replicada para os seus seguidores. Então, essa confiança extrema que a gente deposita nas pessoas que nós conhecemos acaba ela faz com que a gente não filtre mais os conteúdos. A gente acredita no primeiro que fez a publicação. E se ele não tiver um bom crivo, se ele não for buscar os fatos, a verdade sobre eles, a gente vai acabar divulgando notícias falsas. Sim. E desta forma, com essa expectativa de confiança, muita notícia falsa tem sido publicada na internet, tem ganhado corpo, tem ganhado volume. Sim. É claro que quem divulga fake news tem responsabilidade a respeito, mas a gente precisa provar o dolo, ou seja, a intenção de causar o prejuízo. Sim. E no mais das vezes isso é muito complicado. Então, se nós temos uma página, um conteúdo que é ofensivo a uma pessoa, uma coletividade, uma marca, enfim, e nós precisamos remover, identificar, ou seja, mitigar o problema e o prejuízo que vem desse conteúdo, eu penso que o melhor é buscar quem originou isso, quem primeiro publicou, para tirar do ar. Sim. Porque se você tira um site do ar que está sendo publicado, por exemplo, no Facebook, todo mundo que compartilhou o link vai estar com um link que não funciona. Sim. Então, no máximo, né, aquele thumbnail, aquela apresentação, o preview, vai estar circulando, mas é caso de você remover o original e requerer ao Facebook que remova aquelas publicações referentes ao link. E além dessa questão desse reflexo do social, por exemplo, quando você já está ali dentro, já está na parte judicial, então, do problema, você acredita que possa... É claro, o juiz, ele nem sempre assim. Ele precisa da prova concreta, mas muitas vezes a prova concreta não é necessariamente aquela que se imagina. E você acha que, por exemplo, se enganar quanto a essa classificação e quanto ao tipo de prova, não conseguir ir ali no código, pode afetar, por exemplo, o sucesso de uma causa no juízo? Pode afetar o sucesso de uma causa. Inclusive, tem uns exemplos aqui para a gente tratar sobre isso, que é a questão do print, né? Como possibilidade de prova ou não. Vamos até avançar aqui um pouquinho nos nossos slides que a gente consegue responder esse ponto. Aqui o site que eu trago, o ICANN, para a gente entender como os nomes de domínio, que é o nome técnico do endereço de internet, você pode utilizar o manual da ICANN, que é a entidade que controla, né, que organiza os nomes de domínio, entendendo como eles funcionam. Eu trouxe um exemplo do meu site do escritório para mostrar para vocês. Mas vamos pular aqui para o nosso querido depois a gente print. Volta depois a gente volta, vamos lá. Então aqui, vamos falar de print. Eu trouxe um exemplo para vocês de um print que eu fiz do site da Caixa Econômica Federal na página de loterias. Então, para quem está assistindo online e tem a capacidade de pausar o vídeo, eu faço um convite para vocês que pare agora esse vídeo e procure quantos erros tem nessa imagem. Já estou adiantando para dizer que tem. Né? Então, agora você para o vídeo agora, procura o número de erros e a gente já vai dar o gabarito dessa brincadeira aqui. Vamos lá, então parou. Eu imagino que vocês tenham parado já, não precisa ficar esperando. Né? Vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Nós temos números sequenciais, de 1 a 6, a loteria não faz isso. Nós temos o sorteio 171 do dia 1º de abril. O prêmio é uma sequência de números 6, né? 66 milhões, 666 mil. E o texto que está colocado ali embaixo no próximo sorteio, o valor total do prêmio será doado para a caridade. Bem, mas se eu uso o print como prova, por que eu não posso usar isso aqui como prova? Eu posso lá reclamar um prêmio de uma aposta que eu fiz? Sim. Não dá para a gente fazer isso. Então, o print não é prova porque você pode alterar o site, como estou mostrando para vocês agora, inserir novos conteúdos, você vai lá, altera os números no código-fonte, aperta um Enter, ele atualiza o site e pronto, agora eu tenho o conteúdo que eu quero. Vamos trazer isso aqui para as relações sociais? Então eu posso pegar um post de Twitter, Instagram, Facebook, enfim, qualquer plataforma de comunicação que funcione no browser. Eu visualizo o conteúdo, o código-fonte desse site, altero o conteúdo, ele vai atualizar a página só para mim, mas é o suficiente para fazer um print. Então eu posso colocar palavras
na boca de outra pessoa e dizer que ela me ofendeu e criar um factoide. E que também vai ser falso e pode ser utilizado como objeto, e é utilizado como objeto de fake news. E aí, voltando ao teu ponto, a prova baseada no print e só no print é forte? Não, ela é mais fraca do que prova testemunhal. Tá? Porque a testemunha você ainda tem a capacidade de inquirir e tentar pegá-la em contradições, enfim. As partes podem explorar essa prova. O print não. Ou você considera ele ou você não considera. Porque da forma como eu fiz, ele é uma cópia do site. Não tem como dizer que isso foi modificado. Sim. A não ser que a gente tenha todo o histórico de sorteios da Caixa e veja que esse número não foi sorteado. Né? Então, o print ele é uma prova muito fraca e a gente precisa aprender a fazer a prova forte. O que eu posso dar de recomendação para os colegas advogados? Busquem fazer uma ata notarial de internet. Mas busquem cartórios que saibam fazer a ata notarial de internet. É importante que a gente entenda que a ata ela deve replicar o acesso que você fez no site. Então, se a ata também colocar um print, não vai adiantar de nada. Né? Você pode colocar o print como uma orientação gráfica do código-fonte do site que você está visualizando. Mas o ideal é, acessei uma página, então o tabelinho vai lá e coloca, acessei a página, site e tal. Né? Loguei no site, usei o login, e-mail, o nome de usuário, senha oculta, privativa do usuário. Naquela página de conteúdo, eu cliquei no nome do usuário tal, de link tal, com foto tal. Ou seja, você vai construindo e vai linkando as coisas. Né? Até chegar no post, por exemplo, do Facebook. Essa parte prática eu trouxe alguns exemplos para a gente fazer ao final, né? Mas até chegar no post do Facebook, onde você pega o link da postagem, o número de interações, dos tipos de interações, e também o link do comentário, da interação, ou seja, você vai juntando um número de informações que aquele que vê uma prova dessa forte, bem produzida, não tem como negar que o conteúdo existiu. E ainda que ele seja apagado, você tem o fato preservado na ata notarial que tem força de prova, tem fé pública. Então, o print, para que ele serve? Ele serve para orientar. No meio da petição, eu não boto um código-fonte de site, a não ser que seja útil. Até porque o juiz muitas vezes não vai entender o que aquilo significa. Então, você bota o print no meio da petição para ilustrar, mas lá na prova, nos seus anexos, uma prova bem feita, a partir do código-fonte, convém para se sustentar. Até porque, um ponto que a gente pode adiantar, a estratégia das grandes empresas de tecnologia, e aqui a gente pode afirmar claramente, Google e Facebook, é de recorrer de absolutamente todas as decisões. Todas as decisões. Se você deixar um ponto falho na sua prova, eles vão conseguir recorrer da decisão que tenha sido favorável, enfim, e aí uma prova mal feita dentro de um fato nítido, óbvio, pode prejudicar toda a estratégia processual. Às vezes é melhor ter todo esse trabalho, por mais que seja uma área com a qual muitos advogados não estão acostumados, né? Acho que a tecnologia no direito ainda é um tema muito novo, muito recente, o advogado ter essa percepção de que precisa talvez recorrer a essa área mais técnica, que apenas ali a lei e a construção da tese não é suficiente, às vezes, a prova de um caso. Mas, por mais que desse trabalho, assim, de pesquisa, de algum entendimento, de correr atrás dessas provas, realmente, eu acho que é mais seguro, né? Para um advogado. E a vantagem que essa prova técnica está sendo feita, ela está sendo feita, como eu estou mostrando agora, dentro do navegador. Então, eu não preciso de um perito, eu não preciso de um expert, de grandes programas para poder fazer. Eu só tenho que exibir o código-fonte do navegador que está na minha máquina. Então, é saber o que olhar e onde olhar. E é isso que a gente quer mostrar hoje. Vamos lá. Então, só voltando aqui ao nosso pequeno pulo que nós fizemos, eu trouxe aqui um exemplo, por exemplo, da consulta de autoridade, quem registrou o site lepdv.com.br, curiosamente do meu escritório. Então, indo à autoridade, né, de registro, a entidade de registro de domínios do Brasil, que é o Comitê Gestor da Internet, ele tem uma ferramenta de pesquisa chamada RUIS, que o nome agora está mudando para RDAP, mas a gente pode mandar esses links depois, que é mais fácil. Para entendimento, o RUIS funciona. E colocando o endereço do escritório, você tem esse retorno. Né? Você tem o nome da pessoa ali no titular, tem o servidor DNS, que aponta para onde o site está hospedado, né? Em geral, existem algumas exceções. O nome lá embaixo de quem é o responsável e um dado de contato que é o e-mail. Acessando o site, clicando no meu CPF, por exemplo, vai ter os dados de endereço, alguns telefones.
Então, é possível, pelo endereço do site, localizar quem criou o site, no caso de uma necessidade de autoria, de remoção. Certo. Mas, às vezes, esse domínio ele é registrado com privacidade, ou seja, com técnicas que ocultam a pessoa que registrou. Então, a gente tem que ir para o código-fonte do site, para o seu conteúdo, uma página de contato, um rodapé para ver se tem um endereço. E se tudo isso falhar, se não existirem informações úteis, nós podemos ir, por exemplo, para o código-fonte. Aqui eu peguei o código-fonte de um portal aqui de Santa Catarina, que é o Rick+, e mostrei, por exemplo, que, vamos ver se nosso querido mouse aparece aqui no vídeo, nessa linha Facebook App, mostra a página do Facebook. A gente tem aqui embaixo qual é o Twitter do Rick+. Então aqui eles estão admitindo que aquele perfil é deles. Sim. Se lá tiver um telefone de contato ou um e-mail, eu posso botar no processo. Ora, excelência, o fato aconteceu no Facebook ou no site do Rick+, mas eu não consegui um telefone de contato, contudo, esta conta de Twitter tem um telefone de contato dessa empresa e ela está intimamente ligada porque o nome de usuário aparece no site da empresa. Então, eu posso construir o caminho e mostrar a origem da informação e da segurança do ato praticado no processo. Uma pergunta. Esses dados, por exemplo, constar ali o telefone, como é que fica isso em face, por exemplo, à LGPD, essa divulgação de dados através dos códigos? Porque é algo que você não espera muitas vezes. Claro, o site pode colocar uma política ali de privacidade, em que você concorde com a disponibilidade, mas muitas vezes não é explicado que os seus dados estarão aparecendo nesse código-fonte. A gente pode diferenciar esse tipo de dado de contato entre dados institucionais, dados da empresa, certo. um telefone da empresa, um e-mail comercial, @domínio da empresa. Esses são dados da empresa. Esses dados não são abrangidos pela lei. Agora, os dados de pessoa, o e-mail do josé.vitor, aquele padrão do empresarial, o celular, a função que eu exerço, ou seja, quando eu estou me referindo à pessoa, sim, a LGPD se aplica. Contudo, a gente também tem que analisar que tanto o interesse da pessoa em divulgar, qual é a finalidade pela qual eu divulguei meus dados? Para que as pessoas entrem em contato comigo. Sim. Então, é esperado que eles utilizem para essa finalidade. Logo, eu não posso questionar se for desse jeito. Né? E a gente também tem que olhar, no caso da LGPD, para o fim do site em específico. Então, o meu dado de contato no meu site vai ser entendido com essa finalidade. Sim. O meu dado de contato dentro do LinkedIn é para eu me relacionar com pessoas dentro do LinkedIn. E aí eu não posso simplesmente ficar raspando e puxando dados. Sim. Então a gente precisa observar muito o contexto de onde a informação foi disponibilizada para entender se ela pode ser coletada e utilizada. Entendi. Vamos avançar aqui no nosso exemplo. Então, por exemplo, eu posso ir também no Instagram. Aqui eu trouxe a minha conta de Instagram. Né? Quem tem esse botãozinho contato no Instagram tem uma conta comercial. E ali você vai ter e-mail, você vai ter telefone de contato. Então, nas nossas investigações, grande parte dos telefones de contato para achar o dono de um site, eu consigo no perfil de Instagram. Não acho no domínio, não acho no conteúdo, não encontro no código-fonte, mas a pessoa deixa um e-mail e um telefone válido no Instagram. Então, o Instagram é uma fonte de informação para contato e autoria de páginas muito forte. Então, a gente vai focar aqui mais no meio de prova. A gente já fez um exemplo aqui, né? Mostrando que o nosso querido print não é prova. Ele é, no máximo, um indício. Né? Preparando o ambiente, o que a gente poderia utilizar? Eu utilizo, nessas coletas de prova, de dois métodos. Um método manual com essas ferramentas, que é o navegador Chrome. Né? Um add-on, um complemento de Chrome que chama-se Redirect. Ele pega todos os redirecionamentos da página, por onde ela passou, eu consigo coletar essa informação, é útil. Eu utilizo uma planilha para poder trazer essas informações e trabalhar em cima delas. E o meu bloco de notas não é o padrão do Windows, é um chamado Notepad++, ou mais. Ele é muito bom, ele funciona praticamente como o Chrome. Ele tem abas e a vantagem é que se você fechar e abrir, você não perde informação. Ele grava. Então eu nunca mais perdi uma nota usando isso. E o melhor ainda é de graça. Então a gente tem que aprender para onde olhar. Como fazer a prova. Tá? Como eu falei, eu gosto muito de entender como funciona a internet. E o exemplo que eu vou trazer para vocês aqui é um exemplo de compra de mídia baseada numa palavra-chave, e essa palavra-chave é uma marca do concorrente. Então, como que a gente consegue fazer a prova de que o meu concorrente
está se utilizando da minha marca para ganhar audiência para o site dele. Sim. Né? Vamos voltar aqui, né? Então, aqui são prints, que depois a gente vai ter ao vivo isso, mas eu pesquisei a marca Eduz. Eduz é uma plataforma de EAD, e você tem aqui os concorrentes deles, no caso, por exemplo, a Maestros. Eu pesquisei por Eduz, tem o conteúdo da Eduz na primeira posição orgânica, né, que é aquela não impulsionada por publicidade, mas acima dela tem a Maestros. Então a Eduz tem toda a dificuldade, né, o esforço, o empenho, o investimento financeiro de pessoal e conteúdo para ranquear no Google na primeira posição, e vem uma outra marca e coloca em cima dela com publicidade. Sim. Se a gente clicar nesse link da Maestros, ele vai nos redirecionar para o site da empresa. Né? O que nos chama a atenção é aquela URL lá em cima. Não está só maestros.com. Ela tem /planos, que é a página para onde foi direcionada, segue-se uma interrogação com diversos caracteres, que normalmente não estariam ali se a gente estivesse acessando uma página. Então, o que nós precisamos fazer aqui é nos questionar do que está na nossa frente, se isso pode ser útil ou não como meio de prova. E é bastante interessante isso para quem trabalha, né, com questão de concorrência desleal, ver assim, porque o Google ele te coloca ali meios, é uma ferramenta nas mãos humanas. Exato. E são seres humanos ali que vão utilizar isso de uma forma positiva ou negativa, contra a lei ou a favor da lei, né? Então é bastante interessante, claro, em questão de assim, para os advogados mesmo, falando fora da atuação, é difícil falar sobre essa questão, porque no marketing jurídico você tem ali vedações, né? A compra de palavras-chave. Mas para atender os clientes, como agências, marcas, as próprias empresas que são clientes do escritório, ao ter contato com esse tipo de informação, ele consegue ter uma boa relação com o cliente. Sim. Né? Então, por exemplo, a gente pode utilizar aqui, retornando a tela, vamos analisar, então, por que quando eu cliquei naquele link da publicidade, eu cheguei nesse endereço de site. Então, vamos entender aqui todo um mundo novo que se abre quando a gente olha o código-fonte do site ou as ferramentas, né? Então, o atalho Ctrl+Shift funciona, salvo engano, no Firefox e no Chrome, né? E abre aqui um portal para uma nova dimensão. O que acontece? Quando a gente clicou naquele link, pode ver que eu já deixei em destaque ali, deixa eu até... Minha imagem está cobrindo um pouquinho aqui, mas tudo bem. Dá para ver. Pode ver que tem ali o número 302 várias vezes até chegar no 200, né? Deixa eu ver, a imagem está para cá no vídeo. Isso. Aqui tem o número 200. Tem 302, 302 e 200. 302 são códigos de redirecionamento. Então, eu cliquei na publicidade do Google, ele me redirecionou com o código 302 para uma outra página, novamente para uma seguinte, até chegar o 200 você atingir o seu objetivo. Vamos analisar isso aqui, então. Aquele redirect path que eu falei para vocês, ele mostra exatamente isso. Quando clicou no link, ele foi redirecionando até chegar num determinado site, né, e atingir o objetivo. Então, a gente pode tanto analisar os links das fases anteriores, quanto o link final. Que é o que a gente vai fazer agora, analisar o link final. Então, se ele chegou no 302 e no 200, significa redirecionamento. O famoso 404 todo mundo conhece, que é o conteúdo não encontrado, né? O 410, que deveria ser utilizado e praticamente ninguém conhece, que é o página removida por ordem judicial, por exemplo. O 301, ele é assemelhado ao 302, só que ele é um redirecionamento permanente. Não faz sentido isso na compra de mídia, porque esse link só existe enquanto a mídia está no ar. Sim. Né? E o 200 é quando você chega no conteúdo, ou seja, atingir a página de destino. Essa sopa de letrinhas é o link que a gente pegou do navegador quando atingiu o site da empresa. Então vamos entender aqui o que poderíamos tirar de útil. Bem, primeiro eu encontrei algumas palavras que são conhecidas. AdWords é a ferramenta de anúncios do Google. Eduz é a marca e o termo de busca que nós fizemos. E o PPC é um termo um pouco mais técnico, mas o pay-per-click é uma forma, né, de você contabilizar a campanha. Do lado deles tem um igual, de todos eles. Significa que eles estão ligados entre dois termos, né? Há uma ligação. Então você tem essa expressão UTM, né? Fonte, UTM Source, ao AdWords, o termo ao Eduz, o Medium, a mídia ao PPC, e o Campaign ao AdBox. Então deve ter alguma relação. E lá embaixo ainda tem um KW que pode nos lembrar a palavra keyboard, né? Que é a palavra-chave.
buscando na documentação do próprio Google, a gente Uhum. consegue chegar nesse tipo de informação. Em que a fonte AdWords é porque houve um anúncio no AdWords, Uhum. né? Eu posso botar qualquer coisa ali, porque você é livre para criar esses termos. Sim. Mas é normal, as agências utilizam um padrão. Então fica fácil identificar dentro dos padrões, né? Tudo que tiver dentro de termo é a palavra-chave de busca. Uhum. Então, se aparecer isso no link, você consegue provar a palavra-chave de busca. Medium é o tipo de mídia e a campanha é uma marca de mesmo grupo da empresa que a gente buscou. Inclusive, algumas empresas botam aqui campanha concorrentes. E aí passa recibo da bobagem mesmo, né? Uma pergunta. Por exemplo, se eu quero me proteger contra Esse contra tipo de ação. esse tipo de ação, Tem você como. analisando, por exemplo, eu posso botar palavras aleatórias ali que só eu tenho acesso ao padrão, por exemplo? Vamos falar em 2 tipos de proteção. Uhum. Eu sou dono da marca e eu não quero que ninguém compre mídia com a minha marca. Ela não pode utilizar o elemento nominativo da minha marca como palavra-chave, né, para compra de mídia. Eu primeiro faço o registro da marca no INPI, não só o depósito, tem que ter o registro. Tá? Sim. O Google não vai julgar isso se não tiver o registro. Ok. Vou numa página específica do Google e lanço para ele, olha, eu tenho este registro de marca, eu sou o titular e dono dessa marca, daqui para frente só a minha conta dentro do Google Ads pode comprar mídia. Isso é bom e é ruim. É bom e é fácil de operar quando a empresa é pequena ou ela tem uma estrutura muito bem organizada de compra de mídia. Agora, pensa na Coca-Cola. Quantas agências trabalham para a Coca? Quantos representantes estão autorizados a usar a marca? Se eu tiver que controlar o acesso de todo mundo para anunciar a marca Coca, vai ser complicado. É bom porque o concorrente não vai fazer, né? Sim. Mas também vai trazer um elemento maior de organização. Então, você precisa estar consciente do que está fazendo. Agora, vamos falar de outro tipo de proteção. Então, eu quero comprar mídia com a marca do concorrente e eu não quero usar essas palavras. Não quero me expor tanto. O que eu posso fazer? Eu posso não utilizar nada disso e lá no finalzinho do link vai estar escrito assim, gclid. O que é aquele código? Aquele código é... Talvez o termo seja aqui muito mais errado, mas assim, aquele código ele vai mascarar as palavras que eu utilizei aqui. Entendi. E ele vai levar direto para a ferramenta de analytics todas as palavras que estão nesse link. Entendi. Então, se eu não tiver as palavras, mas tiver aquele código, da mesma forma eu vou chegar no Google e conseguir as informações. Entendi. Então, é só um passo de dificuldade. Mas quem não sabe disso, acaba desistindo porque não sabe como operar nesse meio. Eu vou pegar aqui um exemplo que eu trouxe para os colegas, para a gente fazer aqui, por exemplo, aqui. Vamos lá. Eu criei aqui um formulário, né, que a gente utiliza para coletar dados, enfim, né, para as automações do escritório. E eu trouxe um desses links de compra de anúncio, né? Se eu clicar aqui e inserir esse link, ele vai acessar o site, pegar todas as informações e lançar numa planilha. Aí a gente pode começar a pensar, tá, mas José, como é que você fez isso, né? Qual é a mágica? É tecnologia, né? Não é feitiçaria. Então, o nosso objetivo é trazer para cá, vou até apagar aqui que a gente tinha feito um teste, para fazer de novo. E aqui é aquele momento que a gente torce para funcionar quando está ao vivo, né? Vamos lá. Então, eu vou apagar essas colocações aqui e vou inserir. Pronto. Enviei. Ele já coletou todos os dados. A gente viu ali aparecendo. Nem deu tempo de alternar as abas do navegador. Por quê? A gente pegou o link, jogou num código de programação que leu as informações, os redirecionamentos, e exportou para uma planilha. Eu fiz isso com um link, capturei todas as informações, e agora eu posso criar um parecer técnico do meu escritório, né? Não preciso de uma pessoa técnica, posso lançar esses dados no parecer, layoutado bonitinho, para mostrar como as coisas aconteceram. Isso eu fiz com um link. Agora imagina se eu fizer com 20, 30, 40, né? As informações que nós extraímos desse site, deixa eu alternar aqui a tela para a gente mostrar. Então eu consegui pegar a página, destino e todos aqueles códigos que lá estavam exibidos. Inclusive tinha lá o tal do gclid, jogamos aqui no finalzinho. Né?
Se nenhum dos outros tiver, aquele já acredita nas mesmas informações. Entendi. Então, isso mostra que é possível pegar, existem dados úteis para provar, existem informações no nosso próprio navegador, não precisa de um requinte, né, de prova para fazer, e que a gente tem condições de automatizar a coleta de prova para trabalhar com volume. Sim. Né? Um outro exemplo que eu trouxe aqui também, antes de a gente ir, por exemplo, nas redes sociais, aqui eu trouxe uma matéria de uma notícia falsa sobre o apresentador Raul Gil. Deixa eu pegar aqui. Criei um outro formulário de testes. Então, essa notícia de um determinado portal, o portal foi induzido a erro, ele divulgou uma notícia sobre o Raul Gil. Tá? Né? Lamentavelmente aconteceu, eles foram induzidos a erros, paciência. Então, o que eu fiz? Eu coloquei esse link aqui e eu quero tirar desse site uma prova. Vamos até voltar a tela aqui. Eu quero tirar desse site uma prova, que é como eu vou provar a audiência. O fato aconteceu na internet e os colegas advogados às vezes falam, viralizou. Né? E aí tá, mas 10 pessoas tiveram acesso, 100 pessoas, 1000 pessoas, em quais locais? Tu tem condições de fazer essa prova. Dá um pouquinho de trabalho. Se fosse manual, eu iria pegar cada site que eu vi no Google divulgando a notícia falsa, acessar o site, fazer aquele primeiro procedimento, né, de verificar se tem dados de audiência, exibir o código-fonte dessa página e procurar por diversas tags, né, que são identificadores de ferramentas de aferição de audiência, ou até de receita publicitária. Isso site por site, pegando campo por campo, levando para uma planilha e estruturando essa informação. Ao invés de tomar todo esse tempo fazendo isso, né, vamos voltar aqui, eu fiz esse formulário, a gente coloca o link aqui, dá uma corridinha no site, cruza o dedo, não, funcionou. Deu nem tempo de cruzar o dedo para ver se ia funcionar, deu certo. O que eu estou mostrando aqui para vocês? O status code, ou seja, eu cheguei na página, né, eu botei esse link, fiz todo o trabalho de coletar as informações e a página está no ar, então o código 200. Se fosse um 400, eu já saberia que esse site está fora do ar. Né? Ele encontrou no código-fonte da página a tag chamada UA, que é do Google Analytics. O que essa tag mostra? Essa tag mostra que o site está registrando a audiência na ferramenta do Google. Logo, eu posso colocar o Google no processo, indicar a tag e dizer me dá a audiência desta página. Já posso provar a audiência de uma página. O GTM, o Google Tag Manager, ele pode existir sem o OA, né? Ele é para você identificar onde as pessoas estão clicando, os hábitos dentro do site. Ele também pode estar linkado ao Analytics e também, além de pegar as tags, pegar aferir a audiência. O KPUB, que é um código do Google Ads, ele mostra que esse site está aferindo receita publicitária. A presença desse código indica que tem espaços publicitários. Né? Então, dessa forma, a gente tem que ter atenção sobre o que vai pegar para fazer prova. E o último ponto é o Facebook Pixel, e ele vai mostrar para você que está sendo utilizado também a ferramenta do Facebook para aferir audiência. Então, com um esforço grande, a gente vai acessar site por site, buscar cada uma dessas informações e colocar numa planilha. A partir do momento que a gente aprenda formas de automatizar essa coleta de prova, nós vamos poder trabalhar isso com um grande volume de informações. E aí eu trago para vocês uma razão, um motivo para aprender a automatizar essa produção de prova. Em um dos nossos casos do escritório, foi um caso no Instagram, eu tive que identificar 8 perfis de Instagram. Um que foi o autor, 7 que foram comentaristas com comentários extremamente ofensivos. E para cada extrato de usuário que o Facebook trouxe para o processo, eu tinha pelo menos 40 IPs diferentes. Ou seja, um usuário, 40 IPs. Muito caminho. É muito, muito caminho. Então eu vou ter que pegar cada IP, ir lá na pesquisa, buscar qual é o provedor, organizar uma planilha por provedor, pedir para o juiz, cite a empresa que está na posse das informações, traga esse dado para os autos. Depois que voltar, eu tenho que fazer o caminho inverso. Agora eu tenho um provedor com 15 páginas, com os IPs lá, com todas as informações. Eu tenho que saber esse IP de cada usuário, eu tenho que relacionar essas informações. Relacionar dados de grande volume é muito difícil. Quando a gente tem uma ou duas informações, isso é feito na mão. Mas, senão, fica um pouco complicado. E aí, o meu desafio final tudo isso foi feito com código de programação.
A gente, no escritório lá, pelo menos eu comecei a mexer, estou incentivando a turma a aprender. E aqui na tela, né, nas marcaçõezinhas em verde, é uma expressão regular que eu construí para identificar dentro do corpo do site a presença daqueles elementos de prova que eu precisava coletar de uma forma automática. E aí aqui é todo um código para gerar essa informação e utilizar algumas plataformas, no caso eu utilizo o Zapier, para ligar o nosso formulário, a geração, a execução do código e a exportação para a planilha. Basicamente é de arrastar e soltar, exceto pela programação. E não se assustem, eu aprendi isso em 2 semanas. Então dá para fazer. A diferença é que eu sou nerd um pouquinho mais tempo, né? Gosto muito desse que eu faço. Mas se você está iniciando nesse trabalho, gosta de direito digital, não importa se vai partir para investigação de crimes digitais, para LGPD, enfim. Entenda a programação, entenda como o seu cliente trabalha, entenda como o ambiente que você vai advogar funciona. Você vai conseguir pensar soluções, vai conseguir criar soluções e não só repetir modelos, né? Coisas que você achou, no caso. Então, a mensagem que eu trago é: sejam inquietos, gostem de olhar, de questionar as coisas que estão diante de vocês. Isso vai ajudar muito a produzir a prova no meio eletrônico. Eu acho que, por mais que você não saiba mexer com programação, é importante que os advogados tenham pelo menos a consciência, né, do passo a passo e do que é necessário para pelo menos dizer assim, não sei fazer, vou procurar alguém que saiba fazer isso para mim, porque é uma necessidade, é um cenário novo com o qual os advogados têm que lidar e no qual eles têm que se adaptar, para o qual eles têm que se adaptar, e está sendo construído, né, na verdade. Eu acho que o direito no âmbito digital ele está sendo construído ainda há muitos passos a serem dados, e eu acho que webinars como esse de hoje tornam um pouquinho mais prática a prática da advocacia e aproximam também os profissionais do direito desse cenário que muitas vezes parece assim um lugar inexplorado ainda. Existem diversas oportunidades para quem se interessa, né? O advogado ele tem essa capacidade de ir atrás, ou como eu, tenho diversos amigos que sabem programar e fica lá mandando mensagem perguntando como é que faz, né? E tem essa curiosidade, esse empenho de aprender. Então, como o advogado é uma pessoa que, por excelência, está sempre estudando, né? A gente pode passar um pouco, transpor aquela piada de que o advogado faz 2 cálculos, né? 10% e 20%. Aprender um pouquinho mais a mexer com o código. Eu tenho certeza que, para quem gosta da área de tecnologia e comunicação digital, vai ser prazeroso, vai ser interessante e vai ser rentável também para o escritório. Você vai conseguir dialogar, falar a linguagem dos seus clientes, vai compreender e se fazer compreender e criar soluções para eles. Isso é muito importante. Obrigada, José Victor. À disposição. Lembrando que amanhã nós continuamos, então, com a quinzena de webinars falando sobre inteligência artificial e semana que vem tem mais. Se vocês quiserem conhecer as ferramentas que estão produzindo os webinars, é só acessar nos links abaixo da tela de vídeo. Tchau!